Bom, pessoal, a gente está aqui com o Leiriston, do grupo Saint-Gobain. Né, Leiriston? Fala um pouquinho aí dos produtos. Eu fiquei sabendo que tem uma diferença grande aí na questão das argamassas, né? Queria que você explicasse para o pessoal, porque tem aí uma nebulosidade em cima desse assunto. O pessoal acha que é tudo igual, mas não é tudo igual, né? Não é. Na verdade, hoje a Weber, a gente tem um portfólio até um pouco extenso de argamassa, exatamente uma segmentação necessária que a gente enxerga aí do mercado. Então a gente começa basicamente pelas argamassas para cerâmicas, que são as normatizadas, a C1, a C2 e a C3, e depois a gente vai desdobrando e desmembrando de acordo com cada revestimento. Então imagina que hoje no mercado a gente tem diversos tipos de aplicação, diversos revestimentos, então para cada um a gente tem uma argamassa específica. Falando um pouco, só para exemplificar melhor, por exemplo, o AC2, que é hoje a nossa argamassa externa, ela é uma argamassa para aplicação de cerâmicas em áreas externas. Então, existe uma norma da NBR de 14.081 que a gente precisa ter uma argamassa resistente para uma aplicação, por exemplo, à área externa. Então, essa AC2, ela atende a questão da resistência. Então, no caso, a gente falando de MPA, é uma argamassa que resiste bastante para a área externa, entendendo aí que a gente tem a variação climática, enfim, chuva, sol e esses tipos de situações, que é a argamassa mais resistente para isso. Agora, falando, por exemplo, de uma argamassa para porcelanato, onde a tamanho de peça é um pouco maior, então a gente precisa aí de uma formulação melhor para a argamassa. Então a gente tem um desenvolvimento de produto para que atenda um revestimento, por exemplo, de 2 metros por 2 metros, como é o nosso Superformatos, que também é uma argamassa que por atender, na verdade, por ser um revestimento de 2 metros por 2 metros, costuma ser um revestimento um pouco mais de alto padrão, pesado, então precisa ter uma resistência boa e precisa garantir que no final, o resultado final do trabalho, a aplicação do produto esteja aí adequada e que não deixe a desejar em nenhum quesito técnico ou até mesmo para o cliente final e o consumidor final que precisa do material, enfim, bem colocado. Legal. Bom, vocês estão com alguns lançamentos aqui também, né? Quer falar um pouquinho para a gente, explicar o que é esses lançamentos e como aplicar exatamente? Certo. Aqui, o mais recente lançamento nosso é o cimento queimado para a parede. Então ela é uma massa acrílica, um acabamento super moderno, hoje tendência basicamente, né, de arquitetura, enfim, que um produto, enfim, com um acabamento, um ambiente mais moderno. Então o cimento queimado ele traz isso. Então é o nosso principal lançamento aí para aplicação, exato, 6 cores, na verdade. 6 cores aí para, enfim, para decoração, para deixar o ambiente mais moderno, para dar aquela renovada que precisa. A aplicação dele é simples, né? Isso, a aplicação dele é simples, é espatulada. Então imagina que é uma massa que é super parecido, por exemplo, com a aplicação de um gesso, onde você vai colocar na espátula e vai espalhar na parede. Então a aplicação é rápida, não são muitas demãos que você precisa fazer, isso também vai de acordo aí com a cobertura que você quer fazer na parede. E depois só a finalização de cimento queimado para deixar o efeito que o produto tem a proposta, né? Eu vi aqui também que vocês têm alguns fixadores, prego líquido. Como é que funciona isso daí? Sim, tá. Os nossos fixadores aqui, estou falando do prego líquido principalmente, ele é um produto que substitui prego. O nome do produto já diz, é esse, substitui prego. Então imagina que você vai pegar esse produto aqui, precisa colocar um quadro ou precisa fixar algum móvel na parede em algum lugar. Esse produto que é o ideal para você não precisar perfurar a parede, enfim. Ele resiste até 70 quilos por centímetro quadrado. Então é bastante, é um produto bem resistente, que é uma novidade nossa também. Na verdade está aí desde o ano passado, mas que só está crescendo a procura dele no mercado. Então prego nunca mais. Prego nunca mais. Bom, pessoal, estou aqui com o Bruno, da Placo. Ele vai falar um pouquinho para vocês do sistema que ele vende aqui. Tem algumas inovações interessantes
Eu acho que vocês vão gostar desse assunto aqui. Vamos lá. Pode falar, Bruno. Pessoal, aqui a gente tem uma representação de um sistema de paredes, tá? Então aqui nós temos o que compõe um sistema drywall. Basicamente, estrutura, isolamento termoacústico e o revestimento, que é uma placa de drywall. Aqui nós temos o exemplo dos montantes, lã de vidro, que é um material que serve para isolamento termoacústico do sistema. Nós temos placas STs, que são indicadas para áreas internas secas. E quando eu tenho uma situação de um banheiro, de um lavabo ou de uma cozinha, uma placa RU, que tem o cartão verde. Basicamente, o sistema drywall é isso daqui para paredes. Tá? Eu posso, por exemplo, aplicar um revestimento cerâmico normalmente em cima dessa placa. Sem problemas. Fez a aplicação, tratou a junta, só vim com o revestimento cerâmico diretamente. Eu vi aqui também que tem um sistema interessante, que é a nova cantoneira em fita. Nunca tinha visto. Perfeito. Pode explicar para a gente como funciona? Com certeza. Aqui nós temos a No Coat, que é uma fita de alto desempenho. O que normalmente é utilizado no mercado é uma cantoneira perfurada. Então, ela vem em barras de 3 metros. Alguns problemas dela é a questão de logística, armazenamento. Se alguém pisa na cantoneira, acaba danificando. A vantagem dessa cantoneira é que ela vem em rolo. Então, eu consigo cortar na medida que eu quero, não tenho desperdício. É uma fita de papel, mas embora pareça ser frágil, no interior eu tenho um material, um copolímero, que usa uma tecnologia semelhante a um para-choque de carro. Então a ideia é eu ter alguma solicitação de esforço, ele pode deformar, mas ele acaba voltando. Então ele tem um movimento elástico. Diferente do que acontece numa cantoneira perfurada. Se eu tenho um choque e danifica, ela fica permanente. E a perfurada também, a metálica, né? Ela craquela muito fácil, Com certeza. Né? Essa daí eliminou esse problema. Com certeza, porque qualquer dano que eu tenha, se eu tiver um dano, vai danificar o trecho onde foi danificado apenas. Ele não craquela como um todo. Então, se vier ao caso de danificar, é só pegar o trecho e reparar. Muito mais fácil de reparar, porque ele não transfere a tensão de um impacto. Exatamente. Né? Então ele tem alguns polímeros que ele consegue absorver esse impacto. A aplicação dele também é mais fácil? Bem mais simples. A perfurada eu tenho fixação mecânica com parafuso e tratamento. E tem um problema de espessura. Essa é apenas com massa. Então eu aplico massa no meu canto de 90 graus, venho com a cantoneira e pressiono. E tiro o excesso de massa. O tratamento posterior é a mesma coisa. Muito bacana. E aqui, o que mais você tem para falar? Essa parte de isolamento acústico aqui. O que você pode falar pra gente sobre isso aí? Esse daqui é uma lã de vidro comercializada pela Isover. Então, ela é muito utilizada em sistemas de paredes, em drywall. Então, é bem importante salientar que para cada tipo de montante, eu tenho uma espessura de lã de vidro. Então, se eu for trabalhar com montante de 48, eu tenho uma lã de 50, montante de 70, lã de 70 e o montante de 90, uma lã de 100, tá? Isso é muito importante porque o que acontece na obra muitas vezes é que o pessoal quer utilizar um montante de 90 e para economizar usa uma lã de vidro de 50 milímetros, só para economizar. Só que ele esquece que ele deixa um trecho sem lã de vidro e isso dificulta o desempenho do sistema. Eu diria que grande parte do isolamento acústico do sistema é em função da lã de vidro. Não faz sentido eu usar um sistema drywall sem utilizar um recheio, que é o isolamento com lã de vidro. Ele faz o isolamento acústico, mas também faz o térmico ou não? Com certeza. Sim, ela tem função termoacústica do sistema. Então ela consegue reter calor também de um ambiente para o outro. Bacana. Bom, Bruno, você tem também uma massa pronta aqui e uma massa em pó. Qual que é a diferença entre as duas? Bom, como o próprio nome diz, a primeiro ponto, essa vem pronta, então ela vem pronta para uso. Então a desvantagem dela, que eu diria, é a questão do tempo de secagem. Então eu preciso, entre etapas, de um tempo de secagem de 24 horas. Se eu preciso de um serviço rápido, eu posso usar a minha massa em pó, que como desvantagem a questão, eu preciso prepará-la e usar o que eu preparar, mas o tempo de repasse cai para 2 horas. Então se eu tenho uma obra rápida, eu uso uma massa em pó. Agora, se eu tenho uma obra grande, onde eu consiga em diferentes dias fazer uma etapa de colagem da fita, depois da primeira demão, depois da segunda, eu posso usar uma massa pronta também. Então a diferença básica entre as duas é essa. Em termos de aplicação, tudo a mesma coisa. Custo, armazenamento é tudo igual? Não, eu diria que a massa pronta ela é um pouco mais barata do que a massa em pó. Tá? Muitas pessoas gostam da nossa massa em pó, que agora vem com uma embalagem nova de 10 kg para a área de varejo também. Bacana. Bom, pessoal, agora a gente está com um produto aqui. O nome do produto é Hábito, que é uma placa que vai substituir praticamente aí a alvenaria, não é isso? Exatamente. Por que a gente comenta que essa questão ela substitui a alvenaria? Porque algumas pessoas no Brasil ainda tem aquele mito que o drywall ele é frágil, ele não pode fixar carga, ou o isolamento acústico ele não é bom. Então essa placa aqui, ela é fora do padrão do drywall, a gente chama de ultrawall.
Então, as duas grandes vantagens dela. A primeira dela é a questão de resistência a impacto superficial. Ela tem uma resistência até 9 vezes a mais do que a placa convencional. Então, você vê que quando eu bato na placa, ela é super resistente. Então, não é qualquer coisa que vai varar isso daqui. Então não vai ser que nem aqueles filmes americanos, lá que os caras atravessam a parede. Meu, se o cara der um soco aqui, eu dou o que o cara quiser daqui. Mas se quebrar a mão, eu não tô nem aí também, tá? Então esse é um ponto dela que é muito importante. O outro ponto é a questão de fixação de carga. Então, a gente fez testes com pregos, com parafusos e com buchas específicas. Mas com um parafuso, para madeira, eu consigo até 35 kg por ponto. Então, se vocês derem uma olhada, essa bancadinha aqui, essa prateleira, está fixada com a mão francesa, com parafusos diretamente na chapa. Não tem reforço, não tem perfil, direto na placa. Se eu usar buchas específicas, eu posso chegar até 100 kg por ponto. Mas por que eu preciso de uma bucha específica se com um parafuso eu consigo até 35 kg por ponto? Ele resiste até mais que a própria alvenaria, não é isso? Exatamente. Na alvenaria você não consegue fazer fixação com um parafuso. Então já é uma vantagem, você precisa de uma bucha. Então a gente pensou nessa ideia porque o pessoal da alvenaria fala: eu gosto da alvenaria porque eu tenho facilidade em colocar uma bucha de nylon. E é verdade, parece que o brasileiro nasce sabendo colocar uma bucha. Mas quem, um advogado ou um consumidor final, quem não consegue colocar com uma chave Phillips, um parafuso? Então essa é uma das vantagens da placa. E a montagem da estrutura segue o mesmo padrão para o drywall convencional, é isso? Exatamente. Toda a estrutura é a mesma, massa de tratamento e a fita, mesma coisa. A única coisa que muda no sistema é o parafuso. Porque como a placa ela é extremamente densa e não tem poros, um parafuso convencional ele não consegue perfurar e não deixar a cabeça do parafuso saliente. Então esse parafuso ele é específico para que ele entre e dê a devida fixação da placa na estrutura. A gente montou um display para demonstrar qual a importância de você ter uma telha de fibrocimento impermeabilizada na própria massa, na própria telha, versus uma telha que não vem impermeabilizada. A gente aqui faz primeiro do concorrente, do outro, da direita. Então vai junto. Você vira assim, tá bom. A gente consegue observar Até o escoamento da água é mais fácil. É mais fácil. E a gente consegue observar que a nossa, ela não tem absorção de água, é mínima, e a do concorrente é quase toda, né? A água quase não chega embaixo. E o que essa água que é absorvida causa na estrutura? Ela causa mofo, ela causa vazamento, né, internamente da telha. A hora que você olha aqui por baixo, você vai ver que ela está molhada. A gente chama de percolação, né? A água percola por baixo. E isso é muito ruim porque se você deixa um ambiente úmido, né, internamente úmido. Tem regiões mais frias, eu acho que isso influencia também na temperatura interna. Total, total. A gente vai falar um pouquinho agora da nossa outra telha que tem propriedade térmica. Bom, pessoal, eu estou aqui com o Joel, ele vai falar um pouquinho da telha, que tem um isolamento térmico sensacional. Eu acabei de testar, coloquei minha mão lá, eles têm uma lâmpada térmica aqui e realmente é muito assustador o resultado. Fala um pouquinho aí, Joel. Verdade, verdade. Agora para a FEICOM aqui de 2019, a gente está trazendo aqui o mostruário da Top Comfort, né? Porque a Top Comfort, ela é uma telha totalmente diferenciada das demais telhas de fibrocimento da Brasilite, porque ela conta com uma tecnologia que reduz até 4 graus o ambiente interno em relação às outras telhas de fibrocimento do mercado, né? Como que a gente consegue chegar a esses resultados, né? A telha Top Comfort, né, ela tem camadas intercaladas de fibrocimento
né, com celulose e o fio PP, que é exclusivo da Brasilite, com camadas de cimento branco com dióxido de titânio, né? E essas camadas, né, elas fazem com que a telha absorva, reflita uma parte da luz solar e absorva outra, né? Então acaba tendo esse conforto térmico de até 4 graus menos do que as fibrocimento normais do mercado. Eu vi que tem até uma camada autolimpante, é verdade? Sim, sim, né? Ela, além essas camadas, além dessa funcionalidade, ela também dá uma questão estética muito legal, né? Porque ela vem com acabamento branco, então assim, muitas vezes o pessoal compra uma telha de fibrocimento normal e quer pintar, essa não, já vem com acabamento super premium mesmo em relação às outras telhas. E ela é branca justamente para refletir a luz. Exatamente, porque ela reflete uma quantidade de luz solar, né? E ela tem outras subcoberturas, né, como eu te disse, que é para absorver também, então acaba vazando menos calor para dentro do ambiente. Pessoal, é muita diferença de temperatura, ó. Se eu colocar minha mão aqui, ó, eu nem consigo ficar com a minha mão muito tempo porque é muito quente. Já se eu colocar aqui, ó, é quase nada de temperatura. Então, a absorção da temperatura, tem uma lâmpada que é muito quente aqui em cima, para essa telha que tem o isolamento térmico, é impressionante. Aqui muito mais fria do que aqui. Ó, aqui até por conta da cor dessa telha aqui, ela absorve bastante coisa dessa luz que está ali em cima. Então é impressionante o resultado. Isso daqui aplicado numa obra realmente faz total diferença. Nós lançamos esse ano um produto que facilita bastante a manutenção das casas, dos apartamentos e da parte dos rejuntes, né? Chama Renova Fácil Quartzolite, são 6 cores. Ele não é uma pintura, ele é um rejunte e você pode aplicar por cima de qualquer tipo de rejunte. Ele pode ser o acrílico, o cimentício ou o epóxi. Ele faz aderência por cima desse rejunte e faz a renovação do seu revestimento. Ele é bem fácil de aplicar. Existe uma espuminha na frente que ele facilita, você espreme, é uma embalagem que foi desenhada exatamente para facilitar essa aplicação. Você espreme e ele sai o produto na ponta da espuma. Então qualquer um pode aplicar isso daí, né? Pode, e é para renovar, não um rejunte novo. Exatamente, ele é para renovar o rejunte já antigo. Aquele rejunte que já ou descascou, que soltou, ou aquele rejunte que está sujo, está mofado, você pode passar ele por cima. E em questão da durabilidade dele, você falou que ele é uma massa acrílica, como se fosse um rejunte acrílico mesmo. Ele tem uma durabilidade maior do que o convencional. Maior do que, na verdade, ele tem uma durabilidade maior do que a pintura. Hoje existe no mercado tintas para você pintar rejunte. Ele não é uma tinta, ele é um rejunte. Qual que é a diferença? A tinta, ela não tem aderência ao rejunte. Ele sendo rejunte com rejunte, ele vai dar aderência, ele vai dar ponte de aderência e ele não vai descascar. Essa é a vantagem dele. Isso pode ser usado para área molhada sem problema nenhum. Exatamente, para área molhada. Tem algumas regras que você tem que deixar a área seca por algum tempo, umas 12 horas, imagina, e você consegue fazer o que você quiser. E quantas cores são? 6 cores. São 6 cores. Já compra bisnaga na cor? Na cor, você já compra a bisnaga na cor. Ele é monocomponente, você não precisa adicionar água, nada, ele vem dentro da bisnaga e é só apertar que a bisnaga já vem na cor. Cada bisnaga faz 30 metros quadrados de revestimento. Nossa, rende bastante. Bom, né? Mesmo quando por exemplo... Não, depende. Essa conta, se eu não me engano, ele é o revestimento acho que de 20 por 20, tá bom? Porque aqui tem muito mais... muito mais rejunte. Não, bacana. Obrigado.
Pessoal, estou aqui com o Anselmo da Vermifloc. Ele vai falar um pouquinho do produto inovador que ele trouxe hoje na feira. Bom, eu trabalho para a Brasil Minério. A Brasil Minério é uma empresa que tem mais de 40 anos, é uma empresa brasileira, é produtora e exportadora de vermiculita, e nós exportamos mais de 80% da nossa produção para outros países, Estados Unidos e a Europa como um todo. E no Brasil o produto sempre foi usado na construção civil e na sua maior parte na agricultura. Mas com a criação da norma de desempenho, a Brasil Minério viu a oportunidade de também trazer para o Brasil e produzir no Brasil um produto que chama Vermifloc acústico. Esse produto ele foi desenvolvido para paredes, principalmente paredes de sala com sala, dormitório e paredes de poço, para poder atender a norma. É um produto simples, barato, fácil de aplicação. O próprio pedreiro, à medida que ele vai fazendo as fiadas, ele vai preenchendo com esse produto. O produto é colocado solto, ele abre o saco e vai preenchendo os vazios, preenche toda a parede, fecha a parede, reboca a parede dos dois lados. E a gente procurou os institutos, a gente fez testes de IPT, Unicino, todos os grandes certificadores, e a gente conseguiu a certificação e atender a norma no grau intermediário. É uma maneira simples de usar, você não precisa nenhum especialista, o próprio pedreiro faz isso e você ganha tanto em eficiência como economia de espaço. A gente tem em média um saco dá para fazer 1 metro quadrado. Lógico que um bloco maior tem um consumo maior e um bloco menor também tem um consumo menor. Nós já temos no mercado, nós temos muitas obras já em andamento. As construtoras têm aderido à utilização porque a gente estudou o modo construtivo e a gente criou um produto voltado à facilidade, rapidez e custo que a construção precisa para introduzir um produto inovador. Só trazer um produto inovador às vezes não é suficiente. A gente tem que ter a realidade do mercado que a gente está instalado e a gente trouxe um produto que há muitos anos é usado em outros países com essa mesma função. É um produto que tem uma característica de eficiência térmica e acústica. A gente dá um ganho muito grande na parte acústica, que o Vermifloc foi feito especialmente para isso, mas o produto também tem um apelo térmico. Quando você faz essa aplicação, você acaba ganhando dos dois lados. Certo. E qual é o custo desse produto para aplicação hoje? É viável ou não é? Porque você falou que tem um ganho de espaço. Sim. Aí, né? Então ele acaba compensando. Sim. Nisso, né? O produto hoje em São Paulo, em Minas Gerais, custa... Minas Gerais não, em Goiânia, onde é fabricado, ele custa R$ 28,00. Um saco com 40 litros e com 11,5 kg. Aqui em São Paulo, com frete e os impostos, chega a R$ 31,00. Esse preço, comparado com qualquer solução para atender a norma ou uma solução acústica, eu não tenho conhecimento que tenha uma outra solução mais barata. Então a gente também trabalha isso, a gente fez um esforço muito grande para reduzir os custos de produção, de manter uma qualidade mesmo no ensacamento. Então a gente trouxe um produto mantendo a qualidade por um preço que a gente acredita que é o melhor preço do mercado. Maravilha. Então, pessoal, uma ótima alternativa para você cumprir os requisitos aí da ANBR 15.575, que é a norma de desempenho, tá? Então ele trouxe esse produto para o Brasil, um produto que era 88% exportado para... Quais os países que era exportado? A gente tem base nos Estados Unidos e tem base na Alemanha e que atende toda a Europa. A gente continua exportando. Esse é um produto muito antigo nesses mercados. A gente tem registro desde 1917, já tinha construção com esses produtos, ou com vermiculita, porque além dele estar presente na construção civil em outros países, como também está aqui no Brasil, alguns estados já conhecem, por exemplo, o pessoal de Goiânia, é comum a construção em Goiânia ou no estado de Goiânia
os pedreiros já conhecem a eficiência do produto e eles mesmos acabam fazendo a própria obra. A gente orienta, tem traços já testados e muitos pedreiros, mesmo que não saibam, telefonam para a gente e a gente orienta. Com a aplicação piso, com a aplicação parede, eles também acabam elaborando eles mesmos, né, de uma maneira mais barata, produtos dentro da obra, usando a matéria-prima vermiculita. Muito bacana. Então, pessoal, a Vermifloc, com o Anselmo aqui, foi um prazer conversar com você, Anselmo. Obrigado pela visita. Obrigado você. Espero que... Visitem o site deles. Qual que é o site de vocês? É vermiflocacústico.com.br. Chama Vermifloc Acústico. Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na empresa Top Fusion, empresa que fabrica tubos e conexões de PPR para várias aplicações e tubos de polietileno. É uma empresa que está há 14 anos no mercado, localizada em Santa Catarina, Brasil. Vamos falar um pouquinho do produto, ele vai explicar exatamente o que é o produto da Top Fusion e quais os diferenciais dele em relação ao sistema convencional. A Top Fusion é pioneira na fabricação de tubos e conexões de PPR, que inicialmente foi feita, introduzida para a condução de água quente. Tá? Então é essa linha Top Hydro, que foi inicialmente introduzida no Brasil. Então a Top Fusion é pioneira nesse lançamento, nessa fabricação desse produto aqui no Brasil, que é para condução de água quente e fria. Então é um produto que vem concorrer diretamente com tubulação de cobre, instalações prediais e também industriais. Tá? Tem um diferencial que a Top Fusion, além de ser pioneira, ela é líder, tem a distribuição desse produto no mercado nacional inteiro, tá? E já está exportando para a América Latina. Hoje, a Top Fusion está lançando aqui na Feicom a tubulação em bobina, que permite instalações de ligação de ponto a ponto, tá? com maior flexibilidade e com economia, porque você economiza nas conexões, permitindo então colocar a tubulação em lajes, em chafes e também enterrada. E está aqui a bobina, tubo de polietileno, que permite fazer esse tipo de instalação. Okay? Então a Top Fusion, além de ser pioneira na fabricação de tubos e conexões PPR para água quente e fria, ela também lançou e desenvolveu a tubulação para ar comprimido. Então, aplicação industrial, também uma aplicação que tem uma boa aceitação no mercado, porque ela não tem problema de oxidação, não tem problema de incrustação, de vazamento e de temperatura. Então, é uma tubulação muito bem aceita hoje para concorrer com o convencional, que é a tubulação galvanizada. Também, a Top Fusion desenvolveu e lançou a tubulação de vácuo, para instalações industriais e hospitalares, tá? Já uma aplicação muito específica e técnica também. E um outro produto que a Top Fusion desenvolveu para a linha de tubos de condução PPR é a linha preventiva de incêndio, que é de hidrante, que atende às normas nacionais, a norma nacional da ABNT, e também atende às normativas do Corpo de Bombeiro dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso e Maranhão. A gente apresentou essa tubulação para esses corpos de bombeiro e eles emitiram um laudo para a gente atestando que pode realmente ser usado conforme norma. Okay? Então a Top Fusion tem uma linha completa de tubos e conexões em PPR para diversas aplicações. Tem também as ferramentas, né? Tem uma assistência técnica em todo o Brasil e o produto tem garantia de 50 anos, que é o tempo de vida útil de um tubo de conexão em PPR. E também, bom dia, também a Top Fusion também tem uma linha de tubos de polietileno. Essa é uma linha mais para estações prediais e também, principalmente, né, estações de ramal predial, onde você tem a tubulação principal, que é a adução, que conduz a água potável nas ruas, né, e o ramal predial para ligação da água da rua para as residências. Então é uma instalação bem técnica para saneamento básico, mas também muito usada para outras utilizações, já que o polietileno é de uso muito fácil e com muita resistência
a produtos químicos, porém a temperatura ambiente. Tá? Não é para líquidos, né, hidráulicos quentes. Então, por exemplo, é usado muito no sistema de irrigação. Então, essa é a Top Fusion, uma empresa 100% nacional, que está há 14 anos no mercado e que tem uma linha completa de tubos de conexões PPR para água quente e fria, ar comprimido, preventivo de incêndio e também tubos de polietileno para instalações de água. O processo de união do tubo e conexão em PPR é feito por termofusão. Termo, aquecimento, fusão, você funde o tubo na conexão. Isso é facilmente visto dessa forma. Por norma, as medidas não permitem encaixe. Então a gente vai colocar nessa termofusura, um equipamento que está aquecido a 260 graus. Vamos introduzir o tubo e a conexão simultaneamente e fazer a sua introdução. A conexão até chegar no final do bocal e o tubo até aparecer nesse rasgo que tem nesse bocal aqui. Aparecendo, eu vou contar 5 segundos enquanto isso forma um anel dos dois lados. Vou aguardar 5 segundos, que é o tempo para o tubo de 20. Dando esse tempo, eu vou retirar e vou fazer a introdução do tubo na conexão até unir os dois anéis. Unindo os dois anéis, eu vou segurar para ele não retornar. Espero alguns segundos. Já aproveito para fazer o alinhamento. E pronto. Agora eu aguardo em torno de 2 minutos para esse tubo de 20 para ele esfriar totalmente e eu posso aplicar a pressão. Isso é um processo de termofusão que dá uma qualidade em termos de estanqueidade muito boa para essa linha.